Bom, hoje nós estamos aqui com a Carla Fiorito, uma super apresentadora, uma super comunicadora, parceira no curso Talk Like a Master na PeopleSync. E a gente vai entender um pouquinho como que ela construiu essa carreira tão vitoriosa, tão cheia de experiências interessantes. A gente vai falar de alguma delas aqui hoje. Então, primeiro, Carla, muito obrigado por você estar aqui com a gente, demandando um pouquinho do seu tempo, que é tão corrido, né? Eu vejo pelos eventos que você está o tempo inteiro, para lá e para cá, correndo o Brasil, apresentando eventos para grandes marcas. Então, obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando essa tua experiência. E eu queria começar já te perguntando um pouco como que a comunicação entrou na sua vida. Você hoje é uma comunicadora profissional e a gente obviamente percebe, né, pelas redes sociais que você apresenta grandes eventos. Você estava no São Paulo Innovation Week semana passada, entrevistou grandes nomes. E você começou como jornalista. Me fala um pouquinho, a entrada na comunicação foi uma coisa mais assim de decisão, aquela coisa de sempre quis fazer isso, ou foi um pouco da circunstância e você foi moldando conforme as coisas forem acontecendo, como acontece com a maioria das pessoas? Fala um pouquinho pra gente. Muito bom estar aqui com você, obrigada pelo convite, muito bom também estar junto da PeopleSync nessa parceria com o curso Talk Like a Master. Bom, na verdade, a comunicação, acho que inconscientemente ela sempre esteve no meu caminho, ainda que eu não soubesse que seria usada de uma forma profissional na minha vida. Eu me lembro de quando eu era criança, eu ouvia algumas pessoas comentando sobre a minha voz quando eu falava alguma coisa. Então, que bonitinha, não sei o que, como você chama? E aí, quando eu virava e falava Carla, o meu nome vinha com uma força na voz. Eu me lembro da minha irmã sempre comentando isso também. E tudo começou a fazer com que eu prestasse atenção na comunicação a partir da minha voz. Eu acho isso muito simbólico, eu gosto de contar isso, né? Porque eu era ali um cotoquinho, magrinha, mas já tinha uma força, uma imponência na voz. Eu acho que isso, algumas pessoas ou muitas pessoas que trabalham com comunicação, elas sabem o quanto é importante a voz quando a gente se comunica. Mas ainda na minha infância, eu não tinha a menor ideia, obviamente, do que eu seria profissionalmente, e aconteceu uma história muito curiosa, que hoje eu vejo claramente como o caminho profissional já era predestinado para mim. Eu morava perto da Avenida Paulista, houve um incêndio num prédio na Paulista, que é o prédio do Center 3, e aí aconteceu a implosão desse prédio, né? As equipes fecharam a Avenida Paulista, aí eu morava ali do lado e fui com a minha irmã assistir esse momento. E eu me lembro de estar parada num trechinho da calçada, a rua estava fechada para os pedestres, e aí tinha uma moça usando um orelhão do meu lado. E eu comecei a observar aquela moça, e ela estava narrando tudo o que estava acontecendo. E eu não tinha ideia do que ela estava fazendo, eu só sei que eu fiquei paralisada, olhando aquela mulher, falando os mais novos, né? Não vou entender exatamente. Orelhão, um aparelho, orelhão, né? Que as pessoas se comunicavam antigamente, ficava na rua, tem alguns ainda. Tem uns que já viraram aí peça de museu, mas as pessoas se comunicavam, né? Pelos orelhões, não existia celular naquela época. E essa moça estava falando no orelhão e narrando passo a passo o que estava acontecendo naquele momento. E eu fiquei fascinada com aquilo. E eu só pensava, eu quero fazer o que ela está fazendo. Não sabia que nome tinha aquilo, mas claro que ela era uma repórter de rádio. Entrando ao vivo via orelhão. Entrando ao vivo via orelhão, narrando aquela história. Corta anos depois, quando eu estava na escola, e eu me lembro que eu tinha que decidir, né? O que eu vou fazer profissionalmente? E eu não tinha tão claro na minha cabeça. E comecei a pensar no vestibular, estudando algumas coisas e tal. E eu me lembro de pegar um papel e ter ali algumas sugestões de carreira a partir de um teste que eu tinha feito. E o jornalismo e comunicação social estava deste tamanho na minha frente. E assim, eu entrei na faculdade de comunicação social e jornalismo, e estudei, me formei pela PUC. E aqui estou até hoje, firme e forte no mundo da comunicação. Então, por mais que eu não tivesse consciência lá atrás, sempre fez parte, né, do meu caminho. Então, a circunstância foi uma inspiração de uma repórter que você viu, que despertou em você uma vocação que talvez ali você tivesse enxergado. E aí você vem construindo a sua carreira baseado nisso desde então. Sim.
Bacana. Exatamente. Então você deve estar vivendo hoje uma fase muito especial na sua carreira, porque eu estava estudando recentemente no Fórum Econômico Mundial, várias publicações, várias universidades no mundo têm falado sobre essas novas habilidades humanas, que são necessárias cada vez mais para os profissionais, né? Em tempos de inteligência artificial e automação, está ficando cada vez mais nítido para todo mundo que as capacidades humanas vão fazer diferença, né? E uma delas sempre está lá em destaque, que é a capacidade das pessoas se comunicarem. Então eu imagino que isso esteja sendo muito significativo, né, para a sua carreira ultimamente, porque todo mundo está querendo se comunicar melhor, falar melhor. Você acha que a pessoa que consegue se comunicar é uma questão de extroversão, é uma questão de treino, é um pouco dos dois? O que você enxergou na tua carreira com as pessoas que você trabalha, eventualmente até que você treinou, ou para você mesmo? Eu acho que mais do que querer, hoje em dia, as pessoas precisam de querendo ou não querendo, elas precisam aprender a se comunicar, elas têm que se comunicar cada vez melhor para sobreviver, né, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, mais complexo. Voltando um pouquinho no que você falou, agora enquanto eu apresentava o São Paulo Innovation Week, a gente obviamente estava falando sobre inovação. Quando a gente fala em inovação, pensa logo de cara em tecnologia, em coisas muito mirabolantes, inteligência artificial, lógico, né, cada vez mais. Mas ao longo dos dias de festival e das trocas, e enquanto eu ouvia todos aqueles especialistas e grandes mentes pensantes, ficou muito claro, que a capacidade de conexão humana, a habilidade de se comunicar entre pares, entre humanos, é cada vez mais valioso, cada vez mais forte, cada vez mais necessário. Então, é bastante óbvio que no meio de um mundo muito tecnológico e inovador, as pessoas que têm essa habilidade cada vez mais bem desenvolvidas são as pessoas que mais vão se destacar. E eu penso muito nos jovens, né, que já nasceram no mundo digital, como é difícil para eles se conectarem, né, conectar com humanos, com pares, dessa forma que a gente está fazendo, olho no olho. É tudo muito através das telas, e a comunicação, ela acontece hoje de várias formas. Aliás, a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma multiplataforma. Sim. Hoje a gente conversa numa reunião, a gente faz uma reunião presencial, uma apresentação ao vivo, a gente se corresponde online, num evento digital, numa reunião digital, pelo Teams, pelo Meet, enfim. A gente tem que se comunicar de várias formas diferentes. Quando a gente faz um post na nossa rede social, se a gente não sabe deixar clara a nossa mensagem, a gente pode ter a ideia mais maravilhosa do planeta, mas se a gente não consegue comunicar e trazer esse pensamento de uma forma clara para os outros, então vamos para um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenha uma grande ideia e eu não consigo comunicar essa grande ideia para você porque eu tenho uma grande dificuldade de me comunicar. De que adianta se essa ideia não vai sair do papel, se ela não vai te tocar, se você não vai querer embarcar comigo nessa grande ideia, nesse projeto? Então, não acho que tenha a ver com querer se comunicar. Tem a ver com ter que se comunicar cada vez melhor. Eu acho que a comunicação, ela potencializa as habilidades. Ela, por si só, também não adianta, não é suficiente, né? Você precisa realmente usar deste recurso para que você possa se destacar, para que você possa defender as suas ideias, se posicionar, apresentar os seus projetos. Eu acho que quem se comunica melhor tem mais chance de ocupar um lugar de liderança, por exemplo, né? E mais do que tudo, se conectar com as pessoas. Sim. É necessário. Você tocou num ponto importante, né? Que a gente tem como um dos pilares até na empresa, que é a sua competência precisa ser comunicada. Exatamente. Né? Isso é quase um mantra, porque o que adianta você ser competente se você não consegue comunicar nos veículos e na forma como a sociedade atual enxerga a comunicação como algo válido? E não é necessariamente só através de canais digitais.
pode ser através de um contato pessoal, pode ser através dos canais digitais, colocando a sua voz, colocando o seu rosto, né, a sua competência. Isso com certeza maximiza muito e potencializa muito os competentes, né? E óbvio que também ele é muito usado para quem não tem tanta coisa para mostrar e usa desses canais, talvez para comunicar algo que não tenha tanto valor e tanta substância. Mas aí é uma outra discussão, porque se você tem competência na sua profissão, você precisa aprender a comunicá-la para o mundo, né? Seja ela para os seus clientes, seja ela para os seus parceiros, para os seus pares. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Então, a gente pode considerar que as pessoas que têm dificuldade de se comunicar, elas têm crenças limitantes dentro delas, que talvez elas tenham essa percepção de que, eu não tenho dom para isso, eu não tenho extroversão, ou pior ainda, né? O meu trabalho fala por mim. Como que você enxerga isso? Eu queria, antes de te responder, isso complementar o que você falou agora há pouco, né? Porque existem muitas pessoas que são extremamente competentes, talentosas, e que não conseguem se desenvolver à altura do que poderiam porque têm dificuldade de se comunicar. Enquanto o colega ou a colega que nem é tão talentoso ou tão talentosa assim, acaba crescendo, escalando a carreira de uma forma maior, com mais destaque, justamente porque é muito hábil na comunicação. E isso acaba trazendo a pessoa para um outro lugar de exposição num sentido bom, enquanto aquela pessoa que poderia ser au concurso não consegue se desenvolver. Então, a comunicação, ela também, como a gente já falou, né, ela potencializa as competências, claro. Agora, sobre o que você falou agora de ser quem é extrovertido, quem é introvertido... Sabe o que eu penso? Que, na verdade, ser extrovertido não é sinônimo de se comunicar bem. Porque você pode ser uma metralhadora que dispara palavras e falas e, ao mesmo tempo, não ser claro, não ser objetivo. Enquanto, claro, existe uma facilidade, né, em se apresentar, por exemplo, em público. Se você é uma pessoa extrovertida, você vai ter menos chance de travar, de ficar nervoso e não conseguir ali levar a sua mensagem. Mas, de novo, não quer dizer, não acho que seja sinônimo extroversão e comunicação clara. Enquanto uma pessoa introvertida, talvez ela tenha talvez não, né? Ela tem que se preparar mais para se comunicar, seja uma apresentação ali dentro da empresa, seja num palco, num evento, numa entrevista, enfim. Ela precisa se preparar mais justamente por ser uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada. Então, é necessário que esteja muito bem preparado para chegar nesse lugar de exposição e conseguir comunicar o que tem para ser comunicado. Então, justamente a comunicação para quem é introvertido pode até acabar num resultado melhor. Sim, porque ela se prepara mais, ela tem mais cuidado. Exatamente. Ela pode, né, pensar, bom, como eu não tenho facilidade de estar nesse lugar aqui de exposição, eu vou estudar, eu vou escrever, eu vou fazer ali as minhas anotações, vou treinar. Vou talvez até pedir para alguém fazer um ensaio comigo antes do momento em que eu preciso estar ali naquele momento. O extrovertido, ele confia mais na improvisação dele. Exatamente. Né? Muitas vezes ele acaba falando muito e não falando o que precisa ser falado. Exatamente. Eu vejo isso. Aliás, eu vejo isso acontecendo. No dia a dia. E eu me surpreendo, inclusive, quando eu vejo algumas pessoas que eu sei que têm essa natureza mais reservada num palco. Eu já bato palmas ali, porque realmente é admirável. Se desafiando, né? E indo já para uma parte mais prática, né, do que a gente tem conversado. O que você enxerga de erros mais comuns? Você já até meio que citou, não sei se é isso mesmo, mas pessoas que talvez confiem demais na sua própria capacidade de comunicação, improvisem e não se preparem. Esse é um dos erros mais comuns ou tem outros? Esse é um risco, não sei se é um dos erros mais comuns, mas é um grande risco. Eu observo, assim, 3 coisas bem interessantes no mundo no qual eu circulo, né, como apresentadora. E com quem eu converso a partir do momento em que as pessoas me buscam como uma referência para isso.
Primeira coisa, as pessoas não acreditarem nelas mesmas. A partir do momento em que você não acredita que você é capaz, como é que outras pessoas vão acreditar que você é capaz, né? E isso te coloca num lugar de insegurança, né? De, poxa, acho que eu não nasci para isso. Quem disse, né, que você não nasceu para isso? Você talvez não tenha se preparado para isso, não conheça caminhos e atalhos que façam com que a sua comunicação floresça de uma forma mais fácil. Então, esse é o primeiro. Acho que a segunda é se comparar demais com os outros. A gente sempre tem referências, né? Aquelas pessoas que nos inspiram, que a gente olha e fala, nossa, eu queria fazer dessa forma, olha como é tranquilo. Mas, quando você se compara a ponto de achar que aquilo ali, que a pessoa que é a sua inspiração faz, é inatingível para você, você está se colocando num lugar de inferioridade. Você não está usando essa inspiração para te levar para um lugar melhor. Claro. Né? Então, se você se preparar bastante, observar bastante a sua inspiração, você também pode chegar à altura, né, do que essa pessoa faz. Então, essa comparação é perigosa. É legal ter as suas inspirações, as suas referências, mas não se comparar a ponto de se diminuir. Se colocar num lugar de sou menos, nunca chegarei lá. O terceiro erro, a terceira armadilha é a pessoa perder a autenticidade. Eu bato muito nessa tecla. Novamente, a gente tem as nossas inspirações, a gente tem referências, mas existe algo que é único em cada pessoa. E quando você encontra essa característica, você encontra a sua marca. E trazer isso para a sua comunicação é o que vai fazer você se destacar da multidão, não na multidão, da multidão mesmo. É muito bom quando você reconhece, eu tenho uma marca aqui que tem a ver com a ironia. Usar a ironia de um jeito favorável na minha comunicação. Pincela ali um pouquinho dessa sua ironia. Ou humor, talvez. Ou o humor, ou a alegria. Enfim, todo mundo tem uma característica própria. Tem algo que, se você perguntar para as pessoas que são muito próximas, seus grandes amigos, a sua esposa, sua família, todo mundo vai responder de bate-pronto uma coisa que é muito característica sua. E aí, quando você consegue trazer isso para suas apresentações, para sua comunicação no trabalho, enfim, em todos os lugares que a gente precisa se comunicar, isso vai ser teu. Uma expressão que está muito na moda, né? O baiano tem o molho. É você encontrar o seu molho e trazer o seu tempero. É a sua marca, é a autenticidade. Se você quer só copiar os outros, você vai ser uma cópia dos outros, não você mesmo. Então, no fundo, você está levando você para o palco. É, né? Sobre isso. E não está querendo ser um personagem, né? Porque isso também hoje é muito comum, né? As pessoas, na tentativa de criarem essa persona, acabam ficando um pouco falsas, né? Exato. De que não se permitem mostrar quem elas são, com defeitos, com qualidades, com características. Mas tudo que você está me falando... E não cola, né? Você ser falso hoje em dia não passa. Já fica muito nítido, né? A falsidade, e aí perde-se a credibilidade imediatamente. É isso. Então, me parece que não existem limitações que não sejam contornáveis, porque parece que todos esses erros que você encontra, que você citou, eles são muito focados em crenças que a própria pessoa tem. De que depende, por exemplo, de extroversão, ou que ela tem que ter uma grande experiência em comunicação, ou que ela tem que seguir um padrão que serve para os outros e que não serve para ela. No fundo, o que a gente está falando é que qualquer pessoa pode se comunicar bem, se ela se preparar, se ela se livrar de pré-determinações sociais e preconceitos e tudo mais, ela acaba se comunicando bem, passando a mensagem que ela tem que passar. Me parece que é um pouco disso. Sim, crença limitante é limitante, né? Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E todo mundo, a partir do momento, primeiro que tenha a vontade, né? Tem que existir um lugar ali de eu quero evoluir. Se a gente for considerar uma pessoa que tenha dificuldade para se comunicar, se ela ficar presa nesse lugar, eu não sei, ela vai ficar nesse lugar. Se existe dentro dela um botãozinho ali de... Tá bom, é difícil para mim,
eu tenho dificuldade, mas eu vou superar isso. Vamos lá, a gente abriu uma porta. Aí existem todos os recursos para você poder se desenvolver dentro da comunicação. E a gente já até falou um pouquinho de alguns deles, né? Você, primeiro de tudo, se você já sabe que você tem dificuldade, você jamais vá para uma apresentação, seja ela qual for, despreparado. Claro. Né? Você não vai correr esse risco, não vai se colocar diante desse risco. Então, é um passo a passo. A gente precisa pensar qual é a trilha que eu vou fazer para desenvolver essa minha habilidade. Ela existe, ela está em algum lugar. Eu vou trazer isso de uma nova forma dentro de mim. Se eu não estou preparado hoje, eu vou me preparar, começando pelo passo 1, depois pelo 2, uma coisa de cada vez, até você olhar para trás e falar, nossa, olha só, eu consegui. Então, eu tenho, assim, até algumas sugestões que são bem básicas para compartilhar aqui, né? Primeira coisa, você vai fazer uma apresentação, você vai sentar e vai estudar o assunto da sua apresentação. Você vai escrever, se você tem facilidade para se expressar escrevendo, escreva. Você escreve, você lê em voz alta. Você já tem 2 canais aqui para fixar aquela mensagem. Depois você pode treinar aquele speech, aquela apresentação na frente de um espelho. Faz com você sozinho primeiro, para você se sentir ali mais confortável com o texto. Você vai editando esse texto, vai cortando. Depois você pega a câmera do seu celular e você grava o que você escreveu. Depois você mostra para alguém que você confia. E pede uma opinião, um feedback positivo para alguém que confia, porque eu digo, você não vai correr o risco também de entregar para alguém que é extremamente crítico, que você sabe que é extremamente crítico a você e que vai te trazer mais insegurança. Né? Então, depois desse momento você consegue aparar algumas arestas até que esse discurso, essa comunicação esteja mais redonda. E aí depois eu posso contar um pouco mais de outras técnicas, né? Que são... acho que a dificuldade, quem tem dificuldade para se apresentar em público, por exemplo, imagino que você queira falar um pouco sobre isso também, né? A gente, quando vai se apresentar em público, se você é muito inseguro nesse lugar, eu gosto de dar também o exemplo do que acontece quando você toma um susto. Primeira coisa, você deixa de respirar. É fisiológico, né? É algo que o corpo faz, reage. Então, quando você vai para essa situação de estresse que a exposição traz, automaticamente você deixa de respirar. E quando você não respira, você não consegue controlar a sua emoção. Então, quem está no comando? A sua emoção e não você. Passo número 1. Né? Lembra, nomeia aquilo que você está sentindo. Ok, tô nervoso, tô nervosa, mas não é a minha emoção que vai mandar em mim. Eu entendi, eu reconheci, eu vou me acalmar, eu vou respirar e eu vou seguir em frente. E aí você tem todo ali o seu artefato que você preparou antes, né? O seu texto, os seus bullet points, enfim, como é que você se sente mais confortável. E aí você vai, como eu disse, passo a passo, né? Você já começou lá atrás, se preparou, foi para o momento dessa exposição, de falar em público, prestou atenção, percebeu a reação do corpo. Vale muito também se isolar um pouquinho antes de começar uma apresentação importante, antes de entrar nesse lugar de exposição, para se centrar, para olhar para dentro, para respirar fundo, para conversar com você mesmo, né? Um diálogo interior. Como é que eu tô me sentindo? Peraí, tá bom. Tô com a voz trêmula, tô com a mão tremendo. Não é legal você ir para uma apresentação demonstrando fisicamente todos esses sinais de nervosismo. E esse momento ali, 5 minutinhos antes, isolado, faz você centrar, voltar para o teu eixo e lembrar que quem está mandando na situação é você e não a sua emoção. Isso evita muito a pessoa travar e aí a apresentação corre o risco de nem acontecer, né? De ser um caos, uma vergonha. Sim. Então, você abordou agora o grande medo das pessoas, que é falar em público. Porque uma coisa é você se comunicar bem, você precisa se comunicar bem numa reunião no Teams, numa reunião no Meet, numa reunião presencial com a diretoria, numa apresentação para o seu time, numa convenção, talvez com um grupo menor.
Agora, as pessoas realmente entram em pânico na hora que elas falam em público, principalmente públicos maiores. E você já trouxe aqui algumas dicas, inclusive, né, muito mais aprofundado, que a gente conversou bastante sobre isso no curso, né, no Talk Like a Master. Mas a gente está chegando à conclusão de que, na verdade, não existe razão para as pessoas terem medo de falar em público. O que falta, talvez, seja autoconfiança e conhecimento de técnicas que ajudariam qualquer um, né? Basicamente é isso. Eu acho que o que mais atrapalha as pessoas é o medo, não é o medo de falar em público, é o medo de ser julgado pelo outro. A preocupação, o que será que essa pessoa vai pensar de mim? O que será que eu vou mostrar aqui que eu não quero mostrar, que eu não quero que as pessoas percebam sobre mim? Então, se você vai considerar uma apresentação com a presença de uma grande liderança ali, aquilo tem muita coisa em jogo, né? É o performar, que hoje, né, todo mundo fala tanto, né? É performar para cá, é performar para lá, é performar o tempo inteiro. Ninguém vive a performance o tempo todo. É preciso mostrar também um pouquinho da vulnerabilidade. É um recurso interessante, inclusive, para dar uma acalmada aí nesse nervosismo, nesse medo. É comentar isso quando você vai começar uma apresentação. É importante a apresentação? É importante. Se é algo importante, se importa para você, isso vai te mexer com as suas emoções. Então, por que não, de repente, comentar e falar, olha, gente, tô um pouco nervoso aqui, tô um pouco nervosa, a gente está num momento importante, vou trazer aqui para vocês algo que é essencial aqui para o nosso negócio. Mas vamos lá, vamos junto. Isso já faz com que você se conecte com quem está te assistindo. Isso faz com que a pessoa que está te assistindo tenha empatia, porque todo mundo sente isso num nível diferente, mas todo mundo sente, não existe quem não sinta a pessoa se coloca absolutamente no lugar, nada. Né? A pessoa se coloca no seu lugar e se solidariza com a situação que você está vivendo. É isso. Então, é você se mostrar humano também, né? É necessário se colocar humano, como a gente estava dizendo, cada vez mais. Você não é uma máquina, Sim. Né? Você não é uma inteligência, um robô de inteligência artificial que apertaram um botão e você vai disparar ali aquela performance linda, maravilhosa, perfeita. Claro. Né? Demonstrar a humanidade cai muito bem. Legal. Bom, tem um outro lado da comunicação que hoje é muito presente, né? Que são as próprias redes sociais. Presentes até demais. Então, presentes até demais. Esse é um bom ponto. Hoje em dia, todo mundo parece que tem algo a dizer. E aqui é importante que eu não quero nem trazer para um julgamento se isso é bom ou ruim. Mas por que todo mundo hoje tem algo a dizer? É uma questão de ego? É uma questão de não querer ficar fora da tendência e da nova realidade do mundo? É uma forma que as pessoas têm de comunicar a própria competência, como aquilo que nós falamos, né? Legítima, de tentar, talvez, mostrar o trabalho que ela sabe fazer bem feito. É uma forma que ela tem de mostrar a voz dela sobre assuntos diversos, não necessariamente sempre profissionais. Como que você enxerga como comunicadora as pessoas se arriscando e comentando tanto e comunicando tanto via redes sociais? É complexo, né? É bem complexo, mas eu fico, assim, levemente feliz de achar que as pessoas estão começando a dar um pouquinho menos de opinião. A gente tá começando... Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas a gente já passou daquele momento, daquele ponto em que absolutamente todo mundo era especialista em absolutamente tudo. E não somos. Talvez as pessoas tenham passado por um processo que foi apresentado pelas redes sociais, passaram por um processo que veio desequilibrado, e aí todo mundo foi ali e falou, vou falar sobre isso, vou colocar minha raiva para fora, é um grande perigo, né? Vou colocar tudo que eu penso sem filtro, né? A foto eu coloco o filtro, mas o que eu penso eu vou colocar aqui de uma forma que no final das contas não foi benéfico para a nossa sociedade, talvez não venha sendo até agora. Tem um tanto de preciso me mostrar, né? Se você não é visto, você não é lembrado. E aí a gente destemperou até
começar a olhar e falar, peraí, gente, vamos dar uma equilibrada? A gente veio nesse desequilíbrio até entender que realmente ninguém tem opinião para tudo e ninguém tem mais paciência para ouvir a opinião de qualquer um sobre tudo. Quero crer eu que a gente está começando a chegar num novo momento em que as pessoas pensam um pouquinho mais, não é todo mundo, claro, a gente está falando de um universo muito grande, não sei se isso é muito perceptível para as pessoas, mas eu tenho essa sensação. Então, eu acho que as pessoas primeiro usaram do recurso e abusaram do recurso até onde elas podiam, a ponto da gente viver num ambiente digital bem desequilibrado nesse sentido, e que agora, aos poucos, as pessoas começam a perceber que não é necessário você ter opinião sobre tudo ou colocar a sua opinião sobre tudo, que inclusive é até perigoso que você faça isso, porque você você corre, né, o grande risco de mostrar que você está falando só bobagem para falar qualquer coisa, e isso não é comunicação, né? Comunicar qualquer coisa, de qualquer jeito, só por comunicar, não faz com que você se destaque positivamente no seu mercado de trabalho como um profissional competente. Competente é aquele que tem propriedade, que mostra aquilo com clareza, conciso, né, de uma forma lógica, e não, de novo, ser uma metralhadora disparando qualquer coisa simplesmente porque existe ali o recurso da rede social e da exposição. Uhum. Bom, entrando num assunto que obviamente faz parte da vida de quase todo mundo hoje em dia, que são as redes sociais. E aqui a questão que eu te pergunto é: as redes sociais, elas são hoje um instrumento legítimo para as pessoas comunicarem as suas profissões? A gente já falou bastante sobre comunicar a sua competência, mas hoje em dia parece que todo mundo tem falado sobre as suas profissões, sobre o seu trabalho. Outras pessoas ainda estão um pouco relutantes, acham que se elas são competentes, elas não precisam se expor. Algumas fazem sem saber por que estão fazendo, simplesmente por fazer, porque o meu concorrente faz, eu vou fazer também, e talvez esse não seja a fórmula mais correta. Qual que é a sua visão, Carla, sobre essa questão de hoje em dia todo mundo, de qualquer profissão, tem buscado se comunicar via redes sociais, e também para aquelas que não têm feito, né? Elas têm que fazer. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, as redes sociais, elas amplificam o alcance, né? Se antes você não tinha esse recurso, não usar é até estranho hoje em dia. Você consegue atingir um número, se um trabalho bem feito em redes sociais, né? Se ele é feito de forma profissional, com cuidado, detalhamento, você tem uma chance de chegar a um número muito maior de clientes, enfim. Eu, obviamente, acho que elas são muito válidas, né? Usar esse recurso de comunicação em redes sociais é muito positivo, desde que seja bem feito. Fazer por fazer de qualquer jeito é melhor não fazer. Existem várias formas, né? Vou citar aqui um exemplo de... Vamos supor que eu sou uma médica. Eu sou uma médica, eu falo sobre menopausa, que é um assunto hoje que ganhou uma relevância imensa. Se eu falo sobre isso somente dentro do meu consultório com as minhas pacientes, não é somente, né? Eu estou tratando as minhas pacientes com cuidado, com individualidade ali, caso a caso, mas eu posso alcançar um número muito maior de pessoas e fazer com que a minha expertise chegue num número maior de pessoas e chegue num número qualificado de pessoas. Então, as pessoas que não têm habilidade e, digamos assim, que não estejam ainda preparadas para fazer essa comunicação via rede social, elas podem se desenvolver nesse lugar. Elas podem aprender a fazer conteúdos de qualidade para divulgar o trabalho que elas fazem. Inclusive, a gente fala sobre isso, né, no curso, de que forma você trabalha a tua comunicação e melhora a sua comunicação em benefício do seu próprio trabalho. A ideia é que você se destaque diante da sua concorrência. Se você tem um concorrente que é muito bom naquela comunicação em rede social e você não é muito bom, então você vai correr para ser também muito bom. Você não vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito
para dizer que você também está fazendo, porque você vai correr um risco contrário, né? Talvez pegue mal para você e você perca clientes ou a possibilidade de atingir novos clientes. A ideia é que você aprenda a ser tão bom naquilo que você faz também naquele ambiente digital, naquele ambiente social, né, de rede social. Com certeza. Porque eu acho que o que existe também é um preconceito, né? Talvez as pessoas que são competentes, talvez elas enxerguem nesses profissionais, talvez médicos, talvez dentistas, que são muito midiáticos e que acabam transparecendo um estilo que não tem a ver com eles. E talvez isso também seja uma forma da pessoa se limitar e falar: mas eu sou um excelente médico, eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não vou fazer dancinha. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, né? O que existe é aquilo que a gente já falou um pouco, é você colocar quem você é com legitimidade, com competência, mas não deixando de utilizar uma plataforma que vai ampliar muito a sua opinião, seja, por exemplo, para comunicar à população sobre uma questão de saúde pública, ou alguma expertise que você tem em alguma doença, ou até o seu próprio trabalho como profissional. Então, é válido que as pessoas façam, desde que elas não estejam presas que tem um único formato, que se você não fizer esse formato, você não vai conseguir performar. É importante você trazer para o ambiente social a sua marca. Você vai ser você também naquele lugar. Não adianta realmente você querer ser outra coisa que você não é. Você vai justamente transpor o que você já faz no ambiente físico para o seu ambiente digital, né? Você vai criar ali um canal, você vai criar o seu perfil e você vai trazer a sua identidade com autenticidade, comunicar o seu trabalho, o seu negócio, num outro canal. Como a gente disse, hoje a gente é multiplataforma. Você está dentro de um consultório, usando o exemplo aqui de médico, de uma médica, você está dentro do consultório, mas você também está no celular das pessoas, falando num vídeo. Não vai deixar de ser você. Se você não é aquele perfil midiático, você vai ser você de uma outra forma naquele canal. Né? De uma outra forma que eu digo, você no ambiente digital. Ou seja, cada pessoa, cada profissional que quer utilizar essas mídias sociais, etc., ela tem que entender primeiro quem ela é, qual que é a voz que ela quer transmitir, treinar, aprender técnicas e, de fato, ir sem medo de ser julgada pelos pacientes, pelos pares, pela família, porque, no fundo, como a gente já comentou, ela tem algo a dizer, né? Então é de novo aquilo que você sempre bate, a pessoa tem que ser ela mesma e colocar ela mesma, a pessoa real, dentro de uma plataforma que não a define, né? Na verdade, ela define o que ela quer transparecer para aquela plataforma, é um pouco Perfeito. isso. É exatamente isso que você colocou. Bacana. Então, a gente está vendo que a comunicação ela tem uma capacidade transformadora, né, na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que se comunicar é simplesmente você colocar uma opinião para fora para o mundo, e na verdade não é, né? Ela pode mudar a sua carreira, ela pode mudar a forma como você lida com a sua família, aqui especificamente falando em ambientes profissionais, ela pode alavancar muito a sua própria projeção profissional. Para que fique mais concreto o poder que a comunicação tem na mudança da carreira das pessoas, de mostrar para o mundo a capacidade que elas têm, se você escolher qualquer influenciador que você siga, ou qualquer profissional que tenha hoje muita projeção nas redes sociais, no ambiente digital, procura aquele primeiro vídeo que ele fez, aquele primeiro post que ele postou, e você vai ver não apenas uma diferença de produção, que com certeza talvez tenha, mas a própria forma como essa pessoa colocava as ideias dela. E essa pessoa estava ali colocando a ideia dela de uma forma ainda muito primitiva no começo, digamos assim, muito básica, e ela foi evoluindo ao ponto de hoje ser uma pessoa que tem projeção, seja ela qual for. Então, acho que isso prova um pouco o nosso ponto, né? Que tudo isso pode ser treinado, pode ser testado, a pessoa vai se sentindo cada vez mais segura e vai mostrando também quem ela é por trás talvez de todas as técnicas que ela vai aprender, de todo o preparo que ela tem. No fundo, eu percebo que as pessoas vão ficando cada vez mais à vontade para mostrar quem elas são de verdade. Então, Carla, eu queria pedir para você finalizar esse nosso papo falando um pouco sobre a sua visão de como a comunicação pode, de fato, revolucionar a vida das pessoas. É o que a gente tentou trazer no curso Talk Like a Master, mas eu queria ouvir um pouco da tua opinião
do que você pode colocar para a gente do poder da comunicação na mudança da vida, principalmente vida profissional das pessoas. Bom, você foi por um caminho ótimo. A gente pode pensar, desde um influenciador digital, a gente pode pensar qualquer pessoa que trabalha na televisão há muitos anos, e aí é muito legal mesmo fazer esse exercício de buscar essas referências, lembrar como era essa pessoa lá nos anos tanto, quando ela começou a fazer, e o que aconteceu ao longo do tempo com a comunicação, de que forma essa pessoa se transformou como comunicadora ao longo dos anos. E isso tem a ver, obviamente essa pessoa vai estar muito melhor hoje do que ela estava lá atrás, e isso obviamente tem a ver com treino. É um treino. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando com o tempo, você vai desenvolvendo, você vai percebendo aonde não tá bom, o que pode melhorar. É uma lapidação. Eu digo por mim, se eu pego um vídeo de um trabalho meu em começo de carreira e eu olho o meu trabalho hoje, se eu me lembro de como eu apresentei o meu primeiro evento 15 anos atrás e como eu subo num palco hoje para apresentar um evento, é muito claro que quanto mais o tempo passou, melhor eu fiquei naquilo que eu faço hoje. E justamente isso vem do treino. Você faz uma vez, você faz duas, você faz três. A comunicação, a gente também treina. E quanto mais você fizer, mais hábil na comunicação você vai ficar. E, obviamente, isso vai te trazer só benefícios, independentemente da sua área de atuação. Se você é médico, se você é um motorista de aplicativo, se você é jornalista, se você é designer, não importa. Hoje, todo mundo precisa, de alguma forma, se comunicar bem. E quanto mais você treinar técnicas, você vai ser mais hábil naquilo e vai mostrar o seu trabalho de uma forma melhor e ganhar mais projeção e ter mais chance também de se destacar, de ser um profissional mais requisitado, de chegar num lugar mais elevado da sua carreira, se é que essa é a sua vontade. Eu imagino que a maioria das pessoas tenham esse desejo, né? De serem cada vez melhores naquilo que elas fazem. E a comunicação está aí para isso. Bacana. E, bom, justamente para ajudar as pessoas a terem esse desenvolvimento, através não só de treino e de tentativa e erro, mas de técnicas, é que a gente formulou e formatou em parceria o curso Talk Like a Master, que está disponível, né, no site da PeopleSync. Ali vão ter várias técnicas que a Carla apresenta sobre como você se apresentar em público, como você se preparar para uma reunião importante, um conteúdo muito interessante, muito bacana. Eu também trago um pouco da minha experiência executiva, ajudando as pessoas a estruturar um pouco melhor as suas apresentações, né, como montar o seu storytelling. Então o curso está disponível, está online, para quem quiser, é só entrar no site da PeopleSync, conhecer um pouquinho mais. Carla, eu te agradeço demais você estar aqui com a gente hoje, foi muito bacana ouvir todas essas histórias, aprender mais um pouquinho com você, além do que eu já aprendi ao longo desse tempo que a gente se conhece, do curso que a gente fez junto. Então, muito obrigado, agradeço demais a tua presença nesse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, vamos juntos.